instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Que eu leve a união. onde houver dúvida, Que eu leve a fé. onde houver erro, Que eu leve a verdade. onde houver desespero, Que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. onde houver trevas, Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Vamos agradecer a Deus, a nosso Mestre Jesus, o nosso grande timoneiro, aos guias e amigos espirituais, aos mentores, a todos, Senhor, aqui reunidos no propósito maior da instrução, ainda que não fisicamente estejamos na nossa casa FEAP. Que eu possa servir como instrumento, rogando ao alto pela inspiração, pela intuição das palavras. E assim, Senhor, gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. Pedimos a devida permissão para a abertura desta palestra, dizendo graças a Deus. E agora vamos às palavras sábias do nosso Evangelho. Vamos abrir aqui aleatoriamente. Hoje nós vamos ler o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Tem tudo a ver com o que a gente vai abordar hoje. Item 4, amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer com os outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles, reinando a paz, e farão que entre eles reinem a paz e a justiça.
Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Eu aqui, em particular, fico feliz, porque essa é a certeza que nós estamos aqui com o amparo do alto para essa palestra, porque melhor item não poderíamos ter pelo que vamos abordar hoje. Justiça divina e suas leis. Quando a gente fala em lei divina de justiça, a gente pode entender que literalmente é o cumprimento da melhor maneira possível das leis de Deus, das leis naturais. Quando o homem conseguir se comportar de maneira justa, cumprindo da melhor maneira possível essas leis, é assim que a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus. É assim que nós vamos nos tornando cada vez melhores pelas nossas ações. Então, quando a gente fala em justiça divina, nós podemos entender que é complexo isso, porque é uma aplicação meritória. É uma aplicação meritória das nossas obras, das nossas ações, do nosso proceder. E isso tudo é qualificado por Deus, que nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolha de como vamos proceder no caminho da vida. É assim que, livremente, nós optamos em nos tornarmos justos ou injustos. E nós precisamos entender o que seja efetivamente a justiça. Então, vamos prosseguir. Vamos entender inicialmente o sentimento de justiça. A gente precisa entender que esse sentimento, ele é inato em todos nós. Ele é um sentimento natural. Deus colocou esse sentimento no coração de cada um de nós. De cada um de nós. Não tem quem não tenha esse sentimento. E a gente pode, então, querer entender o seguinte, mas vem cá, o que é que define a justiça? Como é que a gente pode definir a justiça? Então, a gente passa agora para entender que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Quando a gente fala em respeitar o direito dos outros, fica muito fácil da gente entender o resumo disso daqui, do respeito ao direito dos outros, quando a gente para pensar nas palavras de Jesus, quando disse: faça aos outros o que quererias que fizessem convosco. Ou seja, respeitar o direito dos outros é fazer aquilo que gostaríamos que nos fizessem. É ali que a gente consegue respeitar, atuar da maneira mais justa possível. Mas esse sentimento de justiça depende de um progresso moral para ele ir se aprimorando. Como nós temos a eternidade para isso, a lei de progresso, por si só, vai nos impulsionando a melhor aplicarmos esse sentimento de justiça. Apesar de já estar inscrito na nossa consciência, nós não podemos esquecer que nós já tivemos um passado muito mais primitivo, muito mais grosseiro. E se a gente for olhar justamente esse sentimento de justiça sendo aplicado há milênios atrás, há séculos atrás, melhor dizendo, a gente fica assim, meu Deus, que barbaridade que era a justiça aplicada naquela época. Isso quando a gente fala justamente como é que a gente vai aplicar
o respeito ao direito dos outros? Como é que a gente vai conseguir realmente verificar isso no nosso dia a dia? Então, nós temos homens que tentam literalmente colocar no papel a disposição, a forma como a humanidade deveria proceder. Quando eu falo a humanidade, eu não estou falando de um papel único. Eu estou falando que cada nação tem a possibilidade hoje de legislar de acordo com os costumes, com as necessidades de cada uma dessas pessoas dentro dessas nações. Mas também nós temos outras leis que regulam o respeito que deveríamos ter com o próximo, de outra forma bem diferente, que é o que a gente vai ver, que seriam justamente as leis divinas, as leis naturais, que é o assunto de hoje. Então, quando a gente fala em justiça sendo aplicada pelos homens, seriam as leis humanas, a gente já para aqui para verificar o seguinte: essas leis, pela imperfeição do homem, elas são provisórias, porque à medida que a sociedade vai mudando, novos costumes vão surgindo, outras exigências essa sociedade vai impondo, e assim o legislativo vai se posicionando de acordo com essas mudanças sociais. Mas esses homens que legislam, eles são imperfeitos. Por isso essas leis não são soberanas, não são imutáveis, são falíveis. Existe a possibilidade de revogação, de derrogação dessas leis. Elas variam, como foi dito, de acordo com as necessidades de cada povo. E, acima de tudo, quando a gente fala em justiça sendo aplicada pelos homens para tentar resguardar os direitos alheios, será que efetivamente o que o homem busca é educar, é dar oportunidade de correção, de retificação de um erro que foi cometido, possibilitando então que a pessoa se modifique, se transforme, se melhore, se arrependa efetivamente do erro que foi cometido, fomentando à sociedade o perdão daquele erro? Ou será que a humanidade busca, diante de uma pessoa que comete erros, portanto, que transgride direitos alheios, o que essa sociedade, o que esse povo busca em nome de justiça, seja efetivamente uma vingança, uma punição pelo erro que foi cometido. Quando a gente fala nisso, a gente vai vendo que, nesse passado longínquo da humanidade, nós, quanto mais próximo do primitivismo, mais materializado era este homem. E, portanto, aquele sentimento de justiça que há pouco a gente falou, ele era muito tênue. Ele não estava nada aprimorado, ele era grosseiro, ainda que inato do coração de todo homem. Quando a gente fala que isso era grosseiro, não havia, portanto, uma proporcionalidade, uma compaixão, vamos dizer assim, com o ser falível, que é o homem que cometeu aquele erro.
uma intenção de retificá-lo, uma intenção dele efetivamente corrigir o erro que cometeu. O que nós gostaríamos, e até hoje, era que aquele que falhou fosse punido, fosse castigado, fosse condenado. Isso não me parece ser justo, equilibrado. É muito mais instintivo do que humano propriamente dito. Ainda que com todas as falhas, o homem vai se transformando, se humanizando, até se tornar angélico em algum momento, quando ele vai aprimorando esse sentimento e o olhar vai realmente se compadecendo, vai tendo mais indulgência com esse erro alheio, tem a intenção de realmente convidá-lo à reparação, estimulá-lo na reflexão da ação praticada para que dê a oportunidade do arrependimento. E uma vez arrependido, que lhe dê a oportunidade o quanto antes da retificação do erro. Nesse passado não existia nada disso, muito menos proporcionalidade e razoabilidade na punição, no castigo daquele que falhou. É assim que na nossa história a gente vê justamente os códigos, as leis sendo aplicadas por esses homens. É assim que a gente vê 18 séculos antes de Cristo, o Código Hammurabi. É assim que a gente vê séculos depois a própria lei de Moisés. Muitos acreditam, inclusive, que Moisés copiou o Código de Hammurabi, mas não. Essa lei de talião, essa lei de olho por olho, dente por dente, ela veio também evoluindo, ainda que se aproxime a lei de Moisés do Código de Hammurabi, porém muito mais humanizada. Então, o que a gente vai verificando é que há uma grande evolução do poder de punição. E essa semelhança não ocorre só com o Código de Hammurabi, com a lei de Moisés, mas existem tantas e tantas outras leis supervenientes e até mesmo hoje no nosso Código Penal, que não só no brasileiro, mas o Código Penal de cada um desses países. E a gente verifica que até hoje o que realmente modificou foi a forma de punir, mas continua ainda, no fundo, a intenção de castigar, de penitenciar aquele infrator. Então, o que foi mudando? A forma dessa punição. Nesse passado bem remoto, a gente via leis que hoje a gente considera bárbaras, absurdas, totalmente desproporcionais. Nós víamos ali pequenas infrações, roubos, furtos, pessoas que pagavam com a própria vida. E quando a gente fala pagar com a própria vida, e de formas muito cruéis, que isso foi ainda se prolongando, até mesmo dentro da lei de Moisés, não mais falando da lei do Código de Hammurabi. Então, dentro da própria lei de Moisés, que era mais humana, e hoje para a gente entender bárbara, como o apedrejamento, por exemplo, ele era muito menos doloroso do que um enforcamento, do que um afogamento nos pântanos que existiam. Isso era bárbaro demais. As pessoas que abraçavam ali aqueles postes infamantes, aquela brasa e tantas outras, as rodas, né, de sacrifício, e a gente fala, meu Deus, então o apedrejamento que tinha na lei de Moisés é bem menos desumano do que era no passado. E assim a gente vem copiando o mesmo sistema de punição
sendo que esse poder de punição, ele vem mitigando cada vez mais. Nós temos na nossa atualidade, hoje, como forma de punição a prisão, e no passado nem sonhávamos ter realmente a prisão como uma forma de punição. No passado, a gente podia ter aquelas pessoas que eram presas momentaneamente, aguardando a sua execução. Ou seja, a vida era totalmente desrespeitada. E qual é o primeiro maior direito que tem o homem? A vida. Não falamos há pouco que literalmente se define o sentimento de justiça com respeito aos direitos alheios? Se o primeiro, o basilar direito do homem é viver, essa vida não valia nada, porque bastasse eu pegar um cordeiro da casa do outro, que não só a minha vida, como dos meus familiares, era totalmente dizimada por um único animal que foi furtado. E até hoje, o nosso Código Penal brasileiro, que não permite a pena de morte, mas permite, por certo, a prisão, que é muito mais suave do que qualquer outra forma punitiva do passado, nós vemos nas nossas leis outros códigos de outras nações que prevêem a pena de morte. Aborto, dependendo do tipo de condenação de morte diferente de cada país para outro. Então, até hoje, mesmo com um certo aprimoramento, uma maior humanização na forma de punição, ainda é essa a intenção. Ainda a lei humana lida com as imperfeições humanas, procurando os culpados para serem castigados. E quando a gente fala agora em lei divina, ora, meu Deus, nós continuamos a falar do sentimento de justiça, que é inato, e que um dia vamos conseguir aplicar esse sentimento na sua pureza. Continuamos falando de transgressões de direitos, de desrespeito de direitos alheios. Mas agora a gente vai ver uma forma diferente. O erro continua sendo aqui o tópico do assunto. A forma de punir ou de ver o erro que foi cometido é que é bem diferente. Falamos agora, há pouco, da forma como é visto esse erro pelas leis humanas. E falando agora de Deus. Deus, já precisamos entender que não é feito à semelhança do homem. Isso é rebaixar muito Deus. Se Deus fosse realmente a semelhança do homem, nós continuaríamos aqui falando num Deus que pune, que castiga, que condena, que busca a vingança. No passado também era assim. Nós falamos há pouco de transgressões, de violações de direitos, e muitas das formas de punições, também nós tínhamos lá no passado aquela punição divina. Quem é que não lê na história as pessoas que pensavam que os deuses, chateados, indignados, desonrados pelas atitudes que eram cometidas, compreendiam que Deus era implacável e estava uma ira contra um mal, um erro, um gravame cometido por alguém daquela sociedade, ele viria com toda a sua fúria através da natureza e estaria ali punindo, castigando. É ali que surge o temor a Deus. E vejam, até hoje tem muitos que dizem: sou temente a Deus. Se eu cometer um erro, Deus vai me castigar. Se eu cometer um erro, Deus vai me punir.
Meu Deus, olha agora o que eu estou passando, só pode ser castigo divino. Até hoje, a gente ainda tem esse condicionamento mental a olhar Deus desta forma. Bem primitiva, não é verdade? Mas nós somos seres eternos. Nascemos, morremos e renascemos, sabemos que a morte não existe. Então, na verdade, ainda estamos condicionados a um padrão mental de reconhecimento da divindade de uma forma muito cruel, muito endurecida. E ainda comparando Deus à semelhança do homem, tão imperfeito, com todas as emoções e as paixões desequilibradas. Mas não é esse Deus que Jesus nos apresentou. No Sermão da Montanha, Jesus nos apresentou Deus de amor, Deus misericordioso, Deus muito mais, vamos dizer assim, amigo, pai, acolhedor, que olha para o filho infrator, o que cometeu um erro, e esse erro consiste em descumprir as suas leis, que todas vibram na lei do amor, e ainda com toda a compaixão, com toda a misericórdia, Deus permite que este homem corrija. A forma divina que ele concede ao homem como oportunidade de retificação, de reparação dos seus erros, é quando permite a reencarnação. E a misericórdia divina, portanto, não exige imediata, vamos dizer assim, punição, castigo. Eu posso hoje violar uma das leis divinas, e nós fazemos isso a todo instante. Neste exato momento, eu posso violar uma dessas leis divinas. Não significa que imediatamente eu já esteja recebendo uma consequência. O que significa dizer? Que ainda que essa justiça divina, ela seja meritória, e essa qualificação complexa de como eu ajo, como eu lido, como eu me comporto no meu dia a dia, se eu vou ou não observar essas leis divinas, compete a mim, porque Deus me dá o livre-arbítrio. É claro que eu sou responsável por tudo que eu faço. Logo, eu tenho consequências que precisam ser assumidas. Mas não significa dizer que imediatamente eu já vou suportar uma consequência de um erro que eu acabei de cometer. Porque vejam o que está sendo dito aqui. Essas leis são auto-aplicáveis quanto ao seu cumprimento. E esse cumprimento ele pode se protrair no tempo, não exigindo necessariamente que imediatamente eu esteja já colhendo um efeito, uma consequência daquilo que eu acabei de fazer. Mas Deus, ao contrário dos homens, que são imperfeitos, que são infalíveis, desses homens que são imperfeitos e falíveis, Deus é o contrário. Primeiro que, sendo Deus soberano, onipotente, inteligência suprema, não poderia fazer leis falhas, mutáveis. As suas leis são eternas, são imutáveis porque são perfeitas, são auto-aplicáveis porque efetivamente eu não preciso de nenhuma sanção, de nenhuma aprovação. Acabo de fazer alguma coisa, eu registro. Isso fica registrado e gravado em mim, no universo. Um erro que eu tenha cometido contra mim mesmo, contra o meu próximo, quando eu deixo de aplicar a lei de Deus, transgredindo algum tipo de direito. Ainda que isso tenha sido fotografado,
em outras encarnações, eu possa estar lá na frente, recebendo o efeito daquilo que eu fiz lá atrás. Mas além de Deus ser amor, Ele é misericordioso. Então a economia divina faz com que muitas vezes eu colha um efeito mitigado, bem mitigado. Porque é aquilo que naquele momento eu tenho condições de suportar. Ou ainda, ao longo das existências eu vim me comportando de forma muito melhor. Já comecei o meu caminho de reparação aplicando, portanto, no meu dia a dia a lei de amor. E se Deus fosse cruel, vingativo, olho por olho, dente por dente, quem com a espada feriu lá atrás, receberia a mesma espada tempos na frente. Isso não é Deus de amor e misericordioso, como Jesus nos apresentou. Então a proposta é permitir a correção do erro. Se todas essas leis divinas, sem nenhuma exceção, incitam o homem a se tornar mais amoroso, convida a aplicá-las de forma amorosa no seu dia a dia, o que significa dizer isso? Que eu posso livremente atuar para o bem, ou eu posso livremente não aceitar ou não entender isso ainda. Como assim, Mônica? Da seguinte forma, Deus, sendo tudo de bom, Deus é criação contínua, Deus, nesta criação contínua, é vida, portanto. A vida é sempre, não tem exceção, sempre construtiva, positiva e saneadora. Sempre. Então Deus nos ama quando permite que o homem, na eternidade da vida, renasça e tenha todo esse tempo para corrigir os erros que cometeu. Se todas as leis de Deus são amorosas, e se eu as violei no meu passado, remoto ou próximo, e quando Ele permite que eu repare, Ele só está querendo que eu observe essas leis de amor e aplique no meu dia a dia. É assim que eu vou reparando. Se ontem agi com desamor, hoje Ele permite eu me retificar pela lei do amor. Então, essa estrada da vida, que é eterna, o Espírito renasce. E, nossa, mãe, se ele consegue entender este caminho, uma estrada perfeita, não tem buraco, não tem atrito, é perfeita. Se eu consigo entender essas leis, eu vou caminhando, seguro, sabendo para onde eu estou indo. Quando eu não entendo, eu fico perdido. Eu fico num estado de deutropismo, para onde eu vou, o que eu faço, como eu me comporto. Meu Deus do céu, nessa vida tem muita fatalidade, nessa vida tem muito acaso. Eu não sei andar por esta estrada da vida. Então eu vou buscar outros caminhos, livremente. Eu pego atalhos, livremente. Não sabendo entender e lidar com essas leis, eu vou buscar outras que ilusoriamente me fazem seguir ao impulso das minhas paixões. Paixões essas que acabam embotando o meu sentimento. E assim eu vou, porque eu quis, me afastando de Deus.
deixando de observar essas leis, andando no escuro. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais eu me sinto num vazio, mais eu me sinto inseguro, mais eu me sinto num estado de alma sombrio e vou me atormentando. E nesse estado de alma infernal, sem entender essas leis, eu vou cometendo muitos desenganos, muitos erros, muitos desrespeitos, muitas transgressões a essas leis de Deus. Mas eu tenho livre-arbítrio. Então, ainda que de forma desenganada, sem saber o que fazer, sem entender essas leis, não me tira a responsabilidade pelas minhas ações. E cada atitude minha equivocada é um flash, registrando tudo aquilo que eu fiz, onde a lei divina, a justiça divina, será aplicada ao seu tempo, cuja qualificação dos meus atos é sempre feita por Deus. Portanto, essa justiça, ela é meritória. Quando a gente começa a aprender, estudar, conhecer essas leis, e assim nos submetermos a elas, é assim que a gente começa a aceitar os desígnios de Deus. Porque Deus, sendo realmente de amor, Deus sendo misericordioso, entendendo que eu preciso me comportar de acordo com essas leis e sabendo o quanto lá atrás eu não soube me comportar afinizado com essas leis, eu sei que eu tenho consequências a assumir ao longo do meu caminho. E é assim que quando eu colho males, que nessa existência, por exemplo, eu não dei causa, sabendo que Deus é justo, é amoroso, é misericordioso, e que tudo que eu dou ao mundo retorna para mim. Aquilo que eu chamo de mal, que se traduz em colheita, em efeito, daquilo que eu fiz, eu entendo esse processo divino de justiça e me resigno para aquilo que chega até mim e que naquele momento eu não me lembro mais o que foi que no passado muito distante, por exemplo, eu fiz para receber aquilo. Mas eu sei que eu fiz, que fui eu que causei. E é assim que eu passo a olhar para os céus e dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. E daqui para frente, entendendo este percurso divino, entendendo, portanto, essas leis, procurando aplicá-la no meu dia a dia, daqui para frente, eu vou evitar muitos sofrimentos. Mas, se eu continuo sem entender essas leis divinas, se eu não as aceite de coração, eu me revolto contra a colheita, cuja causa foi o meu plantio do passado, que se desviou das leis de Deus, não aceitando o efeito da minha ação negativa do passado, portanto, do meu erro do passado,
Eu me revolto. Me revolto e fico à mercê do retorno dos atos que eu continuo a insistir, percorrendo outros caminhos de tantos outros erros, livremente. Não posso evitar sofrimentos futuros, continuando a me comportar como um espírito rebelde. Em algum momento, a lei de progresso, a própria impulsão divina pelo cumprimento das suas leis, entre elas está de progresso, se eu sair dessa estrada perfeita, significa como obras divinas, mais uma vez, construtiva, positiva, saneadora. E se eu insisto em sair, em pegar literalmente estradas esburacadas, altos e baixos, que atrito, que balanço, que me incomoda, que me agita, que me impacienta, porque está demorando para eu chegar no meu destino final, que é da felicidade, é a destinação divina para todos nós, e eu fico ali irritadiço, inconformado e resignado, agitado, porque eu estou saculejando nas estradas que não são da vida divina. São as estradas que eu segui ao curso das minhas paixões, dos meus instintos. E assim eu continuo literalmente a cometer outros tantos erros, porque eu ainda não entendo como eu tenho que me comportar na vida. E a gente viu que eu preciso, em algum momento, passar a respeitar direitos, a fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizessem. Enquanto eu não entender isso, impulsionado pelo meu egoísmo, fazendo aquilo que seja melhor para mim, desrespeitando direitos alheios, não tem como eu não ficar à mercê do retorno das minhas próprias ações negativas, sofrendo, colhendo dores no curso do meu caminho. O objetivo, portanto, da justiça divina não é encontrar os culpados para punir, é permitir ao filho em erro que ele consiga se corrigir, dando oportunidade para ele se reequilibrar consigo, com o seu próximo e conseguir andar suave naquela estrada da vida. Jesus, então, veio nos mostrar como cumprirmos as leis, nos trazendo a conotação do amor para elas, onde o seu exemplo foi realmente a sua história, não o que estava transcrito. Ele não se ocupou em escrever nada. Os seus discípulos assim fizeram décadas e décadas depois. Ele veio para nos mostrar vivo como fazer. Ele veio para nos mostrar em todas as suas expressões a fraternidade, a solidariedade, a compaixão, o amor ao próximo. Porque ele já estava abastecido do amor. Ele já estava com o maior de todos os exemplos que nós temos aqui no mundo, totalmente ligado, religado com Deus. Entendia, sentia, aplicava. Então, se olharmos a sua vivência, os seus exemplos, e seguirmos os seus passos, poderemos, então, evitar muitas dores, muitos sofrimentos futuros. Todas essas leis divinas estão reunidas numa tríade: justiça, amor e caridade. Não há que falarmos em lei de justiça sem falarmos em amor e caridade.
Não conseguimos ser efetivamente justos enquanto não nos tornarmos amorosos e caridosos para com o próximo. Sem essa tríade, eu não consigo cumprir o maior dos mandamentos divinos. Amará o Senhor teu Deus de todo o entendimento. Eu conheço. Eu não. Vocês ainda não. Mas Jesus sim. Jesus tinha isso aqui que a gente está vendo aqui, ó. Amava, ama a Deus de todo o seu entendimento. Ele sabia, Deus está dentro de nós. Estava com a sua consciência totalmente depurada, afinizada, amorosa. O seu coração pulsava totalmente esse sentimento de amor, que nós ainda não sabemos, porque literalmente o nosso coração, os nossos sentimentos estão embotados pelo nosso egoísmo. E tantas outras paixões que nos corrompem os sentimentos. De toda a tua alma significa dizer, oh meu Deus, não existe mais impureza, não existe mais injustiça, não existe mais a falta de amor, não existe mais a falta de caridade. Há na inteireza a justiça, o amor e a caridade. Nós ainda não temos. E sem termos, literalmente, esse sentimento, esse mandamento maior que consiste justamente aqui, entender as leis. Como é que a gente vai entender essas leis? Estudando. Se a gente não estuda, a gente fica literalmente à deriva. Eu entro naquela estrada da vida e fico com o meu carrinho sem saber para onde eu vou. Não estudei? Então, o conhecimento dessas leis, a minha habilitação, vamos dizer assim, para seguir nessa estrada da vida, a minha carteira de habilitação é estudar as leis. Conhecer essas leis me dá o certificado para eu me conduzir pela estrada. Mas eu preciso de habilidade. Eu preciso saber se não somente eu vou conhecer, mas se eu serei um bom condutor. Se eu começar a me incomodar e começar a dirigir de forma equivocada o meu carro nessa estrada da vida, eu vou tentar buscar atalhos, porque eu vou estar inseguro, com medo de bater, de machucar, de ferir, não sendo bom condutor. É muito mais fácil pegar atalhos onde não me exijam tanto. Eu não estou pronto, então, para seguir essas leis que eu já conheço. Quando eu aprendo e verifico, então, filosofando essas leis, analisando essas leis, entendendo o verdadeiro sentido, o que elas estão tentando realmente nos mostrar, e percebendo que isso realmente está dentro de cada um de nós, que é inato. E quando eu entendo, caramba, todas essas leis são amorosas, porque elas só estão tentando me ensinar o seguinte. Ora, entre as leis divinas eu tenho adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade. E eu preciso aplicar todas essas leis com justiça, com amor e com caridade. Então, falando, por exemplo, da lei de trabalho, se eu for hoje um empresário e eu tenho subordinados, isso apenas é um escalonamento hierárquico criado pelos homens, mas somos todos filhos de Deus, e temos a lei de igualdade, temos a fraternidade, não existe melhor um do outro. Há uma hierarquia exigida pela sociedade.
Mas eu, por ser chefe, não sou melhor do que ele? Muito pelo contrário. Muitas vezes, aquele hierarquicamente subordinado ao chefe, moralmente é muito melhor do que ele. E eu tenho deveres e obrigações recíprocas, um com o outro. Então, se eu não souber me comportar como um filho de Deus, obediente a essas leis, respeitando o direito alheio do meu subordinado, por exemplo, olhando-o como irmão, fazendo a ele o que eu gostaria que me fizessem, me colocando no lugar dele, eu escolhi agir de forma oposta, livre-arbítrio meu. Mas se eu ajo com todo este amor, consideração, com essa justiça e de forma caridosa para com este meu irmão, isso vai me fazer muito bem, porque a minha consciência inicialmente vai ficar em paz. Deus está dentro de nós, está na sua consciência, na minha e na de todos nós. Ouça a voz do seu coração, que só bons exemplos nós teremos dela. Bons conselhos nós teremos dali. E quando eu ajo em sintonia com essas leis, eu fico em paz, eu fico feliz, eu fico bem. O meu ato de amor imediatamente é sentido. Ainda que não tanto quanto muitas vezes as pessoas esperam, porque somos diferentes, mas até mesmo ser mais endurecido que recebe um ato meu de amor, um ato de quem quer que seja de amor, não podemos esquecer que a lei mais atrativa de todo o universo é a lei de amor. De alguma forma, isso vai tocá-lo, não profundamente ainda, porque o seu coração ainda está endurecido. Mas certamente, esta semente que começa a germinar pelo meu ato de amor inicial, com tantos outros que eu dirija sobre ele, não tem quem resista. Isso vai me fazer muito bem. E aí eu entendo que, caramba, essas leis, o cumprimento dessas leis me faz muito bem. Se eu sei me comportar em sociedade, olhando a todos novamente como irmãos, em sociedade significa dizer respeitando os direitos alheios, e nisso consiste o meu vizinho, a minha própria família, os meus amigos, os meus subordinados e tantos outros. E eu ajo da forma correta da lei, de forma justa para com o meu semelhante, isso vai me fazer um bem danado. Isso é verdadeiramente cuidar da gente. Isso é a atitude verdadeira de alto amor. Percebendo então quanto essas leis nos são amorosas, é ali que a gente fica em condição de aceitá-las de coração. E quando a gente aceita tudo isso de coração, é o momento que a gente se faz resignado diante de um recebimento, de uma dor, de um sofrimento, que nada mais é do que o efeito de uma causa provocada por mim no meu passado, próximo ou remoto. E eu aceito aquela colheita de coração. E é assim que eu falo em resignação, que é o consentimento dado pelo coração. E é assim que eu vou me aprimorando, que eu vou me lapidando moralmente. Eu vou progredindo moralmente. E quando eu conseguir, literalmente, aplicar a lei de justiça na sua verdadeira pureza, a exemplo de Jesus, eu me tornarei o verdadeiro justo. E só assim é que eu estou linkado com Deus pelas ações, pelo cumprimento das suas leis. E com isso, prosseguindo ainda em seguimento aos passos de Jesus, eu estou pronto para cumprir o segundo maior mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu não consigo aplicar a verdadeira lei de justiça enquanto eu não estiver aplicando a lei de amor ao meu próximo, a lei de caridade ao meu próximo.
O que é, meu Deus, aplicar a lei de amor? É fazer todo o bem ao meu próximo que me seja possível. Todo o bem que me seja possível. Em ser caridoso para o meu próximo não significa apenas dar a esmola, que muitas vezes rebaixa, humilha. Muito pelo contrário. Eu preciso elevar moralmente aquele irmão que está em dor. Preciso, muitas vezes, dar o alimento material, porque realmente com fome ninguém consegue aprender as lições da vida. Então eu dou o alimento material naquele momento, mas a primazia, o mais importante é ele ter o alimento moral. Daí a caridade moral é muito mais importante. Elevar aquele que se encontra rebaixado, em dar dignidade para aquele que hoje está desempregado e que não precise mais da esmola. Dar oportunidades para a vida, estender a mão, dar um abraço, um sorriso, um conselho, ouvir um desabafo. Ser indulgente. A caridade consiste nisso, na indulgência. Para começar, para conosco, para depois sermos indulgentes com os nossos próximos. E é assim que a gente vai se afinizando cada vez mais com Deus. Não temos, portanto, nem céu, nem inferno. O que a gente tem é a voz da nossa consciência. Estando ali as leis divinas, inatas, e sabendo que literalmente a justiça consiste na aplicação boa de todas essas leis, quando a gente faz bem, a gente se afiniza no dia a dia com essas leis divinas, a nossa consciência está em paz, e é assim que a gente dorme o sono dos justos. E quando a gente se afasta dessas leis, descumprindo-a, essa consciência grita. Porque é ali que está o promotor e o juiz, exigindo reparação. Como crivo dessa justiça, devemos refletir, porque essa é a máxima para sermos um dia considerados na inteira pureza, na verdadeira pureza do cumprimento dessa lei de justiça. Fazer aos outros o que eu gostaria que me fizessem. Esse é o crivo da justiça. O crivo dessa justiça para que a gente possa refletir. Eu agi com o outro como eu gostaria que agissem comigo? Não existe, portanto, testemunha mais terrível, acusador mais poderoso do que a consciência que habita em nós. É ela que vai exigir a reparação. Porque eu não fico em paz. Não é Deus que está exigindo nada. Sou eu que, por não estar harmonizado, sintonizado com elas, eu estou me incomodando com isso. Eu preciso reparar. Eu preciso, muitas vezes, para ter esse despertamento, penetrar na sombra que eu infligi a alguém, penetrar pelas minhas ações no passado. E isso não é punição. Isso é pedagógico, porque com muito mais valor nós vamos dar importância à luz. Se ontem nós caminhamos na sombra e eu hoje penetro na sombra, certamente isso vai fazer com que eu dê mais valor à luz. E essa experiência fica carimbada, confirmada no meu espírito, dizendo para mim o que realmente eu não quero mais para a minha vida. Repetir erros que eu cometi, sim, e são permitidos na minha fase de empirismo que eu vivo, na experienciação. Na minha imperfeição humana, errar e acertar faz parte, literalmente, do aprendizado que o meu espírito precisa. Mas eu preciso também entender as lições do nosso contemporâneo e amado Chico Xavier, quando ele diz: a mim eu dou o dever de ser melhor a cada dia. Eu permito errar, sim, mas eu quero aprender com o meu erro e fazer diferente amanhã. E, ao mesmo tempo, me convida a olhar com indulgência o meu próximo, que ainda não despertou para o erro, dando a eles o direito de errarem e de se corrigirem no seu tempo.
Porque a missão única de cada um de nós, quando nascemos, é de fazermos o nosso melhor, é de cuidarmos de nós, é de corrigirmos aquilo que ainda é falho em mim. É dar total foco, importância no meu propósito encarnatório. E eu consigo entender isso quando eu olho para mim. Se eu percebo meu coração endurecido, egoísta, duro, nada afável, não tenho afeto, não expresso, não dirijo o amor. E esses avaros sentimentais, muitas vezes exigem a retribuição se eles conseguirem dar. Entendendo a oração de São Francisco, amar e ser amado. Eu não exijo nada. Quando eu estiver afinizado com essas leis divinas, e eu estiver literalmente cumprindo esses 2 mandamentos que a gente viu há pouco, é assim que eu estarei amando e sem exigir, querer nada em troca, porque eu estarei abnegado, inevitavelmente, ainda submetido pela lei do retorno, virá na minha direção a colheita, ou seja, o efeito do amor que eu já consigo expressar. Sentimento esse que a gente ainda não consegue sequer sentir, porque repetimos, as nossas paixões, as nossas ilusões, o nosso egoísmo ainda embota os nossos sentimentos. E aí a gente passa a entender o ensinamento do apóstolo Paulo, né? Que todos nós sabemos aqui na história, anticristo, vamos dizer assim, e depois um dos mais fiéis seguidores do Cristo. E com esse despertamento maravilhoso, a gente passa a entender o que ele quis dizer, tudo me é permitido, o que ele está querendo dizer. Deus me deu o livre-arbítrio. Eu posso fazer escolhas. Eu posso optar em seguir esta estrada da vida, cumprindo as suas leis, ou me desviar disso. Mas eu já entendo que se eu me desviar, isso não me convém. Não convém para o meu espírito, ainda que eu possa, porque tudo me é permitido, mas eu já sabendo que se eu me desviar dessas leis, isso significa dizer que eu estarei ainda escravo das minhas paixões, das minhas ilusões. Isso não me favorece a marcha evolutiva. Essa frase, portanto, resume toda a moral paulina. Já não se trata de saber o que é permitido, o que é proibido, porque eu sei que eu tudo posso, mas ter a consciência para fazer boas escolhas e, com isso, verificar o que realmente me favorece ou me prejudica, espiritualmente falando. Então, já podemos saber por que a gente sofre. Deus não castiga, Deus não pune, Deus não é cruel. Eu sou o meu próprio carpinteiro. Nós somos o que nós construímos. Se estivermos nesta vibe, somos o que construímos, é porque nós já entendemos as leis de Deus e nós já estamos seguindo essas leis. E como falamos há pouco, as obras da vida são construção, o positivismo e, literalmente, ser a vida saneadora. Então, se eu sou positivo, construtivo e eu estou saneado, portanto, eu sou o melhor obreiro de mim mesma. Mas eu também posso me desviar do caminho e, como um carpinteiro não bom agora, eu posso destruir a mim mesmo, ao meu próximo, e estar totalmente afastado das leis de Deus. O ser humano é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, porque ainda se encontra à deriva, sem entender essas leis, porque não as estuda, e estudando muitas das vezes não compreende, e
e sem compreender não tem como aceitá-las de coração, e sem aceitá-las de coração não tem como proceder com o cumprimento dessas leis. E é assim que entre os dois males do mundo, aqueles que poderíamos evitar e aqueles que não poderíamos evitar, os maiores males que a humanidade hoje colhe, que causam infelicidade, são aqueles provocados pela sua imprudência, pela sua incúria, pela sua invigilância, enfim, pelo seu livre afastamento das leis de Deus. Então, vejam, eu posso fazer escolhas, eu posso decidir apenas alimentar o meu corpo físico, a minha máquina, porque eu preciso desse instrumento para trabalhar, para evoluir. Mas eu posso dar aso, literalmente, aos meus desejos, que vão me levar a excessos e vão, por exemplo, me fazer, pelas minhas paixões, 7 pecados capitais, a gula, e assim, se eu for guloso, é uma ação livre. Mas eu posso ter uma reação imediata, um efeito, e ter logo uma dor de barriga. Se eu for, ao contrário, um bom estudante, eu vou aprender tudo e vou ter como efeito positivo passar de ano. Qual é a lei que está funcionando, então, aqui? Lei de causa e efeito. Aonde está Deus punindo e castigando no efeito que eu colho da minha imprudência, da minha invigilância? Deus, que continua sendo justo, amoroso e misericordioso, ainda vai tentar ajudar este filho de todas as formas possíveis para ele se melhorar. Dar todas as oportunidades que ele precisa até se ajustar. Então, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência. Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Portanto, eu sou carpinteiro de mim mesmo, sou herdeiro de mim mesmo. Os efeitos que me trazem infelicidade, dor e sofrimento são, na verdade, uma herança minha. Não é castigo, não é punição divina. É herança minha, das minhas escolhas livres, porém ainda ignorante no caminho da vida. Portanto, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo, se ele quiser, pela sua rebeldia, prolongar os sofrimentos pela permanência no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Essa é a lei de reencarnação que a gente falou há pouco, que é o maior instrumento da justiça divina. Sem aceitar a imortalidade do espírito e o retorno da carne, e o retorno à carne para, como oportunidade justa, misericordiosa e amorosa de Deus, para a retificação dos erros no passado cometido, eu fico na ignorância, acreditando na fatalidade, no acaso, na pseudo-injustiça, onde não existe nada disso no vocabulário divino. O ser humano prossegue no trabalho, portanto, a cada encarnação, como oportunidade divina de retificação, de recapitulação, de ressignificação do nosso mal passado. A gente renasce com a proposta de progredirmos. Se assim nós tivermos a força de vontade, a vigilância, se autoconhecendo, se autolapidando, se melhorando moralmente, assim eu subo degraus em evolução. Mas se eu continuar como um rebelde, me distanciando das leis de Deus, vivendo aprisionado ainda na chaga da humanidade, que é o egoísmo, optando
em primeiro lugar por mim, para os meus interesses, o holofote continuando na minha direção, eu não tenho, obviamente, como cumprir esta lei de justiça, e nem de amor e nem de caridade. E sem esse passo, eu não consigo progredir. E como o espírito não retrocede, ele não evolui, ele só pode ficar no máximo estacionado, até que ele decida caminhar na estrada da vida e não mais buscar atalhos. Se assim ele continuar prosseguindo na rebeldia, é certo que ele vai colher os próprios frutos do seu plantio livre em desrespeitar a si, ao próximo, cometendo erros, vivendo num hedonismo, numa vida ilusória material, onde em questão de segundos eu posso realmente agravar o meu espírito com marcas profundas que vão exigir de mim um esforço, muitas vezes hercúleo, para a minha retificação. Para a minha retificação mental, para estar em paz com a minha consciência. Se eu conseguir, com a razão que Deus me deu, entendendo as leis divinas, entender que eu tenho um passado que conspira, muitas vezes, contra a minha própria evolução, um passado meu, um arquivo meu, que vem, muitas vezes, me auto-sabotando nesse processo de evolução, insistindo em repetição de padrões comportamentais, arraigados em egoísmo, em orgulho, em desamor. E se eu cedo a este impulso, eu fico estacionado. Mas se eu consigo conter, olhar, me enxergar intimamente e verificar as falhas que ainda existem em mim, e imprimir força de vontade, esforço para contê-las, vencer lutas íntimas, puxar a espada para lutar contra esses impulsos e vencer, eu não consigo ainda tirar todo o proveito que me seria possível dentro de uma programação divina para evoluir. Eu fico atrasando essa minha marcha evolutiva e Deus, na sua misericórdia, vai me conceder reencarnar, até que eu consiga, mesmo que pelo impulso involuntário da lei de progresso, evoluir. Quando a gente fala aqui, o caminho da reencarnação nos trará a oportunidade de renovação, nos trazendo a bênção do esquecimento, isso é ou não misericórdia divina? Imagina se hoje nós estivéssemos lembrando vivamente dos erros que cometemos no passado. Quantos erros, meu Deus! Quem não estaria atormentado com a lembrança de tanto erro? Quem não estaria, muitas vezes, paralisado com o chicote da culpa, dizendo que não merece progredir, que merece realmente ser ainda no conceito totalmente retrógrado e equivocado de Deus, dizendo que merece ser punido, ser castigado, que ele não merece ser feliz, que ele não é boa bisca, que não é boa gente. Aonde está o alto amor? Então Deus, sabendo da nossa infância, da nossa imaturidade, Ele nos concede um véu do esquecimento para que a gente possa, inclusive, livremente ter mérito para evoluir, sem lembranças que estejam influenciando a nossa marcha. No final de tudo isso, o que a gente pode refletir, meus irmãos? Sendo tudo uma lei de causa e efeito, sendo aquilo que no mundo
Hoje nós chamamos de desgraça, hoje a gente chama de estou sendo castigado, Deus se esqueceu da gente, que caos, que desordem, aonde está Deus nisso tudo? Ou então Deus está nos punindo. Lembrando, mais uma vez, para que a gente possa encerrar, a estrada da vida ela é construtiva, ela é positiva e saneadora, sempre, sempre. Se nós nos desviamos, descumprindo as leis de Deus, pelo pensamento, pelo sentimento, pelo comportamento, significa dizer que nós é que estamos literalmente emanando toda essa sujeira cósmica, vamos dizer assim. Esse lixo cósmico, somos nós os grandes colaboradores e produtores dessa destruição, que chamamos de destruição. Todo esse lixo que a gente emana, ele é aproveitado por afins, sejam encarnados ou desencarnados. É da onde surgem os vírus, as contaminações. A matéria, ela é moldável. Tudo pode ser construído ou destruído. A destruição, quando é divina, ela vem para um progresso. Mesmo assim, no mundo nada se destrói, tudo se transforma. Hoje nós estamos vivendo momentos que para muito, meu Deus do céu, é um caos, é uma destruição. Vamos ver essa lei de destruição como positiva? Vamos literalmente tirar essas bases de uma ponte ilusória que a gente construiu. Vamos deixar cair para reconstruir uma ponte verdadeira, para que a gente se afinize literalmente com Deus. E de que forma a gente pode, na misericórdia, na bondade de Deus, dentro desse caos que a gente vive hoje, que é fruto, que é efeito daquilo que a gente emanou de lixo mental durante muitas e muitas e muitas vidas. O que de bom tem isso tudo, meu Pai do céu? Eu posso agora estar dando valor àquilo que antes eu não dava? Eu posso agora estar com tempo para olhar melhor para mim? Eu posso agora estar sendo convidada a olhar mais para o meu próximo que estão com dores muito maiores do que as minhas neste momento. Eu posso passar a adorar melhor Deus, agradecendo a oportunidade de sentir dores que sejam. Porque quando estamos desencarnados, por mais que se tenha o conhecimento, é quando estamos na carne que sentimos efetivamente. E que grande oportunidade que nós estamos tendo de sentirmos as dores deste mundo para lapidarmos e chegarmos no anjo que está dentro de cada um de nós, que está sendo hoje bloqueado por esta matéria, por esta rocha endurecida, que é o meu egoísmo de tanta jornada, de tanto tempo. Isso não é divino? Isso não é misericordioso? Isso não é o bem? Isso não é Deus saneando? Quando contaminamos e vêm as tempestades, os ventos, isso é Deus saneando, purificando o ar que a gente contamina. Isso é Deus. Que a gente possa refletir e pensar e ver este momento atual que estamos vivendo de uma forma bem diferente, positiva. A vida é construtiva, positiva e saneadora. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Vamos agradecer muito a Deus, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, por esta troca, pela inspiração. Que saibamos, Senhor, aproveitar tudo isso, todo esse momento difícil que passamos, para um bem maior, futuro. Graças a Deus. Fiquem com Deus.